Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos fazer uma pequena síntese, ou pequeníssima síntese, do que nós vimos até agora. Nós passamos o Antigo Testamento. Todos os livros a gente fez um alto resumo de cada um deles. Desde Abraão, desde o Êxodo até Malaquias. Passamos pelos livros históricos, livros sapienciais, livros da lei, a Torá, né? Passamos por todos eles, explicando um pouquinho, muito rapidamente, sobre cada um. Fizemos então essa avaliação entre altos e baixos do povo judeu, a história desse povo, momentos de fidelidade, momentos de infidelidades, momentos em que eles eram fortes, momentos que eles deixavam-se levar por outros costumes, por outros poderes. Desde Abraão, Isaque, Jacó, o povo no Egito, Moisés, Canaã, as 12 tribos formadas, Israel e Judá. Vimos todo esse momento que passaram, o domínio persa, o domínio assírio, o domínio babilônico, o domínio grego, o domínio romano. O povo de Deus sempre estava sendo vítima de outros reinos que estavam por ali. E se vocês analisarem, ou analisarmos juntos isso, vamos ver que a grande questão do povo de Deus ter sido dominados por outros povos por muitas vezes é muito fácil de entender. São dois motivos principais. Primeiro, eles não agarraram profundamente para formar uma pátria. Eles estavam muito mais ligados a uma nação do que uma pátria. O povo de Deus não tinha exército. E todos os reinos ao seu redor tinham exércitos. E eram reinos expansivos, reinos expansionistas. O que significa reino expansionista? São aqueles reinos que têm interesse em crescer mais e mais e mais. E para ele crescer mais e mais e mais, ele tem que dominar outros povos, tem que invadir, tem que ter domínio, tem que oprimir, tem que fazer com que aqueles povos possam ser seus, ou escravos, ou livres, mas tem que serem pessoas que passam a viver como eles vivem. Costumes, política, sociedade, religião, tudo. Israel não tinha uma defesa. A defesa de Israel, se a gente for perceber, é de Deus mesmo. E a gente vê a mão de Deus nisso da seguinte maneira: como que esse povo sem exército sobreviveu por tanto tempo? Sendo ainda bastante teimosos, cabeças duras. E eles conseguiram sobreviver por meio de tantos inimigos que estavam ao seu redor. É assustador isso. Como que eles conseguiram? Parece que tem mesmo a ação de Deus nisso, né? E tem. Porque eles passaram por esse tempo todo sem exército. O povo de Israel só foi adquirir exército para se defenderem depois que voltaram para lá, depois que foram repatriados. Aí os Estados Unidos bancou exército para eles. Hoje eles são uma potência de exército, muito bem, exército bélico muito forte. Então sempre um repercutindo no outro lá, entre Israel e Palestina, por exemplo, que a gente está sempre vendo. E os Estados Unidos sempre dando apoio a Israel, porque Israel é uma espécie de pau-mandado dos Estados Unidos.
que fica lá no Oriente Médio, né? Mas, antes disso, até os anos 70, não, e mais ainda do que isso, os 60% dos judeus que não vivem em Israel são muito mais ligados às tradições antigas, são muito mais ligados à Torá do que os que vivem dentro de Israel. Os 40% que vivem lá. Porque os que vivem fora ainda continuam não tendo armas, ainda continuam não guerreando, ainda continuam tudo isso, mas continuam reunindo-se nas sinagogas, rezando, vivendo as tradições, aquelas coisas todas. É interessante isso. Até hoje é assim. Em Israel, não. Em Israel já tem exército, já tem tudo montado, já é o mundo ocidental plantado lá dentro. Então, o Novo Testamento veio ensinar-nos isso, que Deus está presente. E quando a fidelidade a Ele, a justiça, o amor, a participação, a fraternidade, ela existe, então uma nação consegue sobreviver, sim. E tem jeito de ter uma nação justa, equilibrada, sensata, prudente, responsável, justa, repito, onde o povo é valorizado. Tem jeito de fazer isso. Mesmo com cabeça dura, mesmo sendo oprimidos por tanta gente, Israel provou que não precisa de ter um exército formado para fazer as coisas acontecerem. Lá atrás, quando eles ainda não tinham terra, estavam vindo para Canaã, eles também usaram de violência. Mas não era exército, era o próprio povo. E achava que Deus estava com eles quando eles matavam mais de 1000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, por exemplo. Passou-se a fio de espada 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deus seja louvado. Que louvado Deus da onde? Não existe isso. Mas agora, os próximos encontros nossos, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. E o Novo Testamento é muito fácil de entendermos, porque já é nosso, né? É da nossa realidade cristã. Então, o Novo Testamento, a gente vai mais devagar. Um livro, uma carta, um evangelho, dá para a gente falar muito mais sobre eles, porque agora temos Jesus, que vai explicando as coisas, e muitas vezes hoje nós entendemos totalmente errado o que Jesus realmente passou. E é isso que nós vamos começar a ver nos próximos encontros. Nós vamos falar sobre a Palestina no tempo de Jesus, como falamos nos primeiros encontros. Quem eram? Essa sociedade nós já conhecemos. A gente vai apenas relembrar, para depois entrar nas cartas uma por uma, no Ato dos Apóstolos, etc., para que a gente possa ter uma ideia mais completa da Sagrada Escritura. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos e vivamos em paz.